Todo mundo que pratica uma arte marcial entende em algum momento que não se trata de realizar uma performance, mas de fazer algo acontecer dentro de si. Desgastar o ego, a avidez, o espírito de conquista e competição, educar a consciência para lhe dar acesso à realidade sem filtros, às coisas como elas são. Tudo aquilo a que nos dedicamos com seriedade e amor, do Kung Fu à limpeza de motocicletas, pode ser caracterizado como yoga. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Yoga, do Emmanuel Carrère, que é o segundo livro que eu leio desse autor. O outro livro que eu li dele é O Reino, um livro que eu amo. O Carrère é um autor francês. Essa é uma publicação original de 2020 e ela tá saindo aqui pela Alfaguara. Eu recebi o livro pela parceria com a editora e a tradução é de Mariana Delfini. Eu comentei no vídeo de livros lidos que eu amei esse livro e hoje estou aqui para falar um pouquinho dele. O Carrère, é importante a gente saber que ele é um autor muito de autoficção, ele se coloca bastante nos livros, mesmo que os livros não sejam sobre ele, né? Ele tem uns outros livros. Eu comecei a ler um livro que eu não dei conta de terminar, porque a figura retratada era bem intensa, que é o Limonov. Mas muitas pessoas que eu conheço gostam dele, me indicaram outros livros em que ele fala de outras questões. Mas ele sempre se coloca nos livros, né? Como investigador, alguém ali com uma certa proximidade com o que ele está falando, de certo modo. O Carrère, ele tem essa veia meio historiador, que acho que é a área de formação dele, então ele sempre mergulha nos assuntos e é muito gostoso como ele faz isso. No Reino, que é o livro anterior dele que eu li, que se não me engano é o anterior a esse aqui também, na ordem de publicação, ele vai falar sobre um período em que ele foi cristão, em que ele se converteu ao cristianismo e ele vai fazer uma ênfase grande em algumas figuras do início do cristianismo, que são os apóstolos Paulo e Lucas. A ênfase é no Paulo, mas ele vai falar um bocado do Lucas também, porque o Lucas convive com Paulo, né? O Lucas se converte por causa do Paulo, inclusive, eu acho. Então ele vai falar um bocado desses dois personagens que são muito descritos nos Atos dos Apóstolos, tendo sido figuras que não conheceram Jesus, né? Então eles aderem ao caminho, né? Como o cristianismo era chamado no início, depois, né? Da morte de Jesus, né? Eles não conviveram, não foram daqueles apóstolos que conviveram com Jesus, né? Como Pedro, por exemplo. E no Reino a gente já vê essa coisa de um assunto da obsessão do Carrère. Ele vai falar um pouco do mergulho dele no cristianismo, nas pesquisas, como ele ficou muito tempo estudando o Evangelho de João e tudo mais, até que ele se desencanta, enfim, e esse fascínio que ele cria com a figura do Paulo e com a figura do Lucas, inclusive com a figura do Lucas enquanto um escritor, né? O Lucas, ele é muitas vezes reverenciado na história do cristianismo como um apóstolo que de fato escrevia, né? Um grego que de fato escrevia. Aqui em Yoga a gente vai ter muito essa coisa do mergulho pessoal também, porque o Carrère inclusive já falava no Reino que ele era praticante de Yoga. E aqui ele diz que o plano dele era escrever, vou citar palavras do próprio Carrère, um livrinho simpático e perspicaz sobre a Yoga. Ele queria então falar, a partir da experiência dele como um praticante de longos anos, não só sobre a Yoga, tá? Ele vai falar aqui muito sobre meditação e Tai Chi. Eu entendo, até por essa passagem com a qual abriu o vídeo, que ele compreende essas coisas todas como ligadas ao espírito do que seria o yoga. Então esses exercícios que são de mente e corpo, de uma certa disciplina, em busca de um certo bem-estar, de um certo contentamento. E ele vai falar disso porque o Carrère teve ao longo da vida vários episódios com depressão. E ele se descreve muito, quem lê os outros livros dele sabe que ele se descreve muito como um cara sacana, um cara ruim, um cara vaidoso, um cara cheio de defeito. Então essas práticas, a gente vê que elas são muito buscadas por ele numa tentativa de ser uma pessoa um pouco menos pior. E ele vai falar um pouco de várias experiências que ele teve, pelo menos na primeira metade do livro, em retiros, com alguns mestres que ele encontrou nos seus estudos, o que ele foi aprendendo, porque o Carrère mergulha mesmo nas coisas, como eu falei. Então ele vira um praticante de yoga que quer sempre se aprimorar, ele medita todos os dias, ele faz várias definições do que seria meditação, ele vai falar do Tai Chi, o que ele aprende com o Tai Chi, inclusive umas coisas meio sobrenaturais, assim, sei lá, umas coisas meio loucas. Então é um livro que traz muito da experiência dele, da pesquisa dele, do caminho dele com essas coisas, mas sempre passando por um certo cadinho da dúvida, porque como o Carrère é um cara muito irreverente, e ele é uma pessoa da dúvida, isso já estava muito claro também no Reino,
o tempo inteiro ele fica ali meio atento para o que pode ser charlatanismo, né? Por que pode ser um certo exagero. Embora a gente veja que ele tem uma disposição grande para essas práticas, ele também está sempre ali meio atento. Em que momento o negócio fica mais parecido com seita do que com outra coisa, enfim, que ele fica pode ficar um pouco estranho. Acontece que o tal do livrinho perspicaz, ele vai destrambelhar completamente, né? Essa coisa de mostrar práticas que, de certo modo, o ajudavam a se sentir melhor e a ser uma pessoa menos pior, vai ladeira abaixo, porque durante o plano de escrita do livro acontece um monte de tragédia na vida dele, coitado. Então, assim, ele vai falar de atentados que aconteceram com pessoas próximas, né? Não vou contar os detalhes para quem quiser ler, mas ele vai falar de crises depressivas, crises na família dele, coisas sérias que vão abalando aí esse plano, né? Esse plano de fazer a pesquisa e a escrita em torno... A própria prática dele começa a ficar abalada, né? Se vocês forem ler a sinopse aqui em algum momento, vocês vão ver, ou a orelha, não lembro o que é exatamente, a gente vai ver que o Carrère, em algum momento aqui, ele vai narrar o diagnóstico dele de bipolaridade, que é um diagnóstico que ele vai receber ao longo do período que ele está escrevendo esse livro. E aí ele entra em umas reflexões que eu achei interessantíssimas sobre o efeito dessas práticas em quem tem problemas neurológicos ou psicológicos, psiquiátricos sérios. Ele vai fazer uma série de encontros, a segunda metade desse livro é muito focada na crise. Então esse livro que é sobre yoga, ele passa a ser um livro sobre depressão também. Eu acho essa capa maravilhosa, porque a gente tem um cara que poderia estar fazendo uma postura de yoga, né, um asana, ele tá fazendo uma invertida, né, tá com a cabeça para baixo, ele tá como se estivesse pendurado, ele tá com uma espécie de tanga, né, quase como se fosse um yogi oriental, alguma coisa do gênero, tradicional, mas ele tá saindo de um buraco preto, né? Então, assim, a sacada da capa é muito boa, porque alguém fazendo uma espécie de malabarismo, né, o que ficou muito associado aos asanas, porque os asanas, vários asanas, são posturas muito difíceis, mas saindo do buraco, né, saindo do buraco aí, saindo da bad, né? Então, a segunda metade do livro vai ser o que acontece com o Carrère numa das suas piores crises. E aí a gente vai ver hospitalização, a gente vai ver tratamentos cada vez mais fortes, descobertas de diagnóstico e coisas que ele vai tentar fazer para sair do buraco mesmo, né? Então, como que é a vida depois disso? Isso tudo partindo de um homem que se reconhece como privilegiado, um homem rico, um homem famoso, um homem com a vida tranquila. E isso o leva, eu acho, para reflexões muito interessantes, que é, se eu que sou esse cara com a vida ganha, tudo muito fácil, cheguei nesse ponto do buraco, imagina outras pessoas. E aí ele começa a se perguntar sobre os efeitos dessas práticas para quem tem esses problemas muito sérios. Né? Num determinado momento dessa segunda fase, né, numa viagem que ele faz, ele vai conhecer algumas pessoas e muita coisa vai ser ressignificada ali, todas essas práticas, que função que elas tinham na vida dele, elas vão sendo ressignificadas. Né? O que ele vai fazer com yoga, meditação e tai chi depois dessa grande crise, e quando ele vai encontrar com outras pessoas também em situação de crise, ele vai ter uma conversa com uma pessoa que era irmã de uma pessoa esquizofrênica, de uma pessoa que era uma pianista muito talentosa, que num determinado momento da vida ela começa a se desconectar totalmente do resto do mundo. Ela entra numa espécie de mundinho da sua cabeça e ela fica desconectada. E aí o Carrère começa a se perguntar, a yoga e a meditação servem para essas pessoas, né? E ele começa a se perguntar isso em relação a si mesmo, né? Uma pessoa que, como eu, é bipolar, ou seja, tem picos de mania. Uma pessoa dessa consegue conter certos padrões, certos ímpetos com yoga e meditação? Né? Ajuda de algum modo? Então, e aí a gente vai vendo que nessa tentativa de recobrar a graça da vida, o desejo de viver, o desejo de fazer alguma coisa, como que essas coisas vão voltando, porque elas já eram muito parte da vida dele, né? Então, como que yoga, tai chi e meditação vão reaparecer ou ser ressignificados, que eu acho que isso é um movimento importante do livro, né? Que novo lugar eles vão ter na vida dele depois dessa crise terrível, onde ele achou que ele ia morrer, né? E aí, uma coisa interessante a ser dita para quem tá com medo de gatilho, o Carrère vai de fato narrar coisas muito graves, inclusive porque ele vai falar de atentados que ficaram muito famosos, né? Na França, como o do Charlie Hebdo, né? Mas ele vai falar, eu não acho que ele consiga falar do pior da sua crise.
Eu não sei se ele não quer falar, porque é difícil para ele falar, se ele não quer causar mal-estar no leitor, não sei, mas a impressão que eu... Ou se ele não consegue falar, se é algo sobre o qual não dá mesmo para falar. Então, eu tenho a impressão de que o pior da crise dele, ele cerca. Ele não descreve. Então a gente vai saber de coisas muito naquele sentido meio de biografia, assim, sabe? Fulano foi internado não sei aonde, ficou internado não sei quanto tempo, aí depois ele saiu, fiz tratamento. Mas o que ele sentiu mesmo naquele momento, ele não consegue falar. Ou ele não opta por não falar, e ele cria umas imagens para falar, né? A gente vê que ele tenta dar uma ideia meio de longe do que é, através de umas imagens. E eu acho que é uma coisa muito interessante que ele faz, inclusive porque ele vai associar com crises de outras pessoas e como outras pessoas descreveram uma crise para ele. Então é um movimento interessante, né? De mostrar, talvez, que não é possível, talvez, representar o fundo do poço. Vou ler alguns trechinhos. Na página 145 tem um que eu gosto muito, que ele diz: não sou um homem bom. Eu gostaria de ser, daria minha vida e minha alma para ser um homem bom, porque sou um indivíduo eminentemente moral, que distingue com muita clareza o bem do mal e não coloca nada acima da bondade. Mas não, ai de mim, eu não sou bom. E cito a Wyatt Mason. Quantas vezes já citei isso? Quantas vezes já repeti isso a mim mesmo? A frase de São Paulo que pergunta a Deus, sem dúvida a única pessoa a quem se pode fazer essa pergunta: por que não faço o bem que amo, mas pratico o mal que odeio? Mais adiante um pouco tem um comentário dele que eu gosto muito também, que é falar da yoga depois dessa crise, né? 30 anos buscando a calma e a profundidade estratégica, 30 anos dizendo a mim mesma que minha vida era uma saída da confusão e a construção paciente de um estado de maravilhamento e serenidade, 30 anos acreditando nisso, apesar dos tombos e das depressões, e na chegada, quando a velhice se aproxima, quando você tem uma casa, uma família, tudo para ser sábio e feliz, você se vê deitado em posição fetal, sozinho, numa cama pequena demais para uma pessoa, na casa vazia de uma mulher sozinha que foi embora sem deixar endereço e está perdida, ela também, em algum lugar do hemisfério sul. Nada muito extraordinário no cômputo geral. Isso não é uma propaganda muito boa para a yoga. Mas não estou certo em dizer isso. A yoga não tem culpa de nada. O problema sou eu. A yoga leva à unidade, eu é que sou dividido demais para isso. Carré tem essa coisa de meio autodepreciação, né? E eu acho que ele também se representa como um personagem muito intrigante, porque ao mesmo tempo que ele mostra esse seu lado sacana, vaidoso, egoísta, ele é um emocionado, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto nos livros do Carré são os encontros, como ele valoriza o encontro com as pessoas, como ele mostra o quanto as pessoas o transformam e o quanto o que é valioso na vida dele, por mais que ele seja uma pessoa que tenha fama, que tenha ganhado prêmios e que tenha uma vida boa, no fundo, e sendo uma pessoa, né, que passou tanto pela depressão, ou seja, pelo sofrimento, pelo vazio, são essas pessoas que ajudam a segurar a onda, né, que ajudam a acreditar em alguma coisa, que ajudam a encontrar, sei lá, propósito, graça na vida. Uma outra coisa que eu amo no livro é a nerdice do Carré, né? Como ele se aprofunda nos temas. Eu adoro livros que tratam das obsessões dos seus autores ou dos personagens. E o modo como ele é obcecado. Ele tem um pouquinho de obcecado. Você vê que não tem muita leveza na prática dele da yoga e do tai chi, porque ele tem aquela coisa de que ele quer evoluir, ele quer aumentar, ele quer crescer, ele quer se superar, né? Então sempre tem um quesinho ali de neurose, obsessão envolvida, mas é muito humano, né? Eu acho que é um jeito também de mostrar a fragilidade, a falha, a vulnerabilidade, de que eu gosto muito. Então acho que é uma combinação, para mim, como leitora, muito gostosa de irreverência com uma certa honestidade, pelo menos enquanto estilo, né? Dessa vulnerabilidade humana, com essa magia dos encontros, né? Como prestar atenção nas pessoas. Ele aqui vai trazer, vai resgatar aquela famosa citação da Simone Weil, né? Onde ela fala da importância da atenção, como a atenção é algo muito importante, porque o tempo inteiro ele vai ressaltar isso em relação à meditação, principalmente, né? Como um movimento para fora de si, um movimento para fora do ego, um movimento de entrega, de contemplação, que eu acho que ajuda muito nos encontros, né? E no processo que ele for falando desses encontros que ele vai ter durante e após a crise, a gente vai vendo que meditar é mais do que sentar em posição de lótus, né? Meditar pode ser outra coisa.
em momentos de crise, a meditação pode vir de um outro modo. Quando você está lidando com pessoas com crises muito piores do que a sua, o que você pode fazer por elas e como que essas coisas vêm, como é que essas práticas vêm e como elas são reajustadas, ressignificadas. Enfim, eu gostei muito do livro, dá pra perceber. Eu não sei se vocês sabem, mas eu pratico tanto yoga quanto meditação, eu não faço tai chi. Até fiquei com vontade, depois de ler ele falando. Eu tô longe, eu acho que de ter essa prática mais obcecada, obsessiva dele, assim. Essa coisa filosófica mesmo, não tem muito esse peso pra mim, não. Embora sejam práticas de que eu gosto muito de fazer. Mas eu gosto muito de como ele resolve o problema do livro, né? O fato de que ele estava tentando falar de algo que ele gosta muito, acredita muito, e no fim das contas a vida dele vira um completo caos. E onde que essas coisas vão se encaixar no meio do caos. Enfim, gostei bastante. É isso, me digam aí se vocês leram, se vocês leram alguma outra coisa do Carrere, se vocês gostaram. E muito obrigada sempre pela companhia e pelo apoio aí, a galera que me ajuda. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!